Na nossa maratona de segunda-feira. Agora esta chamada está sendo gravada. Joia, beleza, vamos lá, gente. Boa noite a todos e a todas que estão aqui e a quem vai assistir depois também. Tá, gente? Paramos na nossa questão 3 desse caderno aqui de Direitos e Garantias Fundamentais. Como eu já falei para vocês nos outros encontros, é um tema de extrema importância, é um tema de alta incidência nas provas, né? Afinal de contas, direitos e garantias fundamentais, eu diria que é o coração da Constituição Federal, né? Foi uma postura muito visada pela Assembleia Nacional Constituinte de 87, porque vínhamos de um regime ditatorial, e aí em 87 essa Assembleia Nacional Constituinte se forma justamente para trazer essas garantias e direitos individuais e coletivos para a população, né? Que vem de um período de muita recessão, né, digamos assim. Tá bom? Então, ó, quarta questão do nosso caderno diz assim, ó: no que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF. Questão de jurisprudência geralmente é cobrada para analista. Tá? Eu não creio que para técnico seja cobrada jurisprudência, mas aí a gente vai ficar de olho no edital, né? Caso venha prevista, na verdade, a jurisprudência no edital de técnico, no nosso encontro seguinte ao edital, aí a gente comenta. Mas, gente, quando esse tipo de questão for cobrado, vocês têm que ficar atentos ao seguinte, que está pedindo à luz da Constituição e da jurisprudência do STF. Então, tem entendimentos do STF, obviamente, que não vão estar na Constituição. O STF ele tem diversas técnicas de interpretação, né, da Constituição Federal. Eles dão interpretação conforme, né, eles redução de texto sem revogação, por exemplo, sem alteração. Né? Então, existem diversas formas que o STF analisa a Constituição Federal. E aí tem que ficar de olho nessa jurisprudência. Diz assim, ó, com o trânsito em julgado... Oi? Não dá para ver, não está em tela o PDF. Ah, eu não compartilhei, né, Laiane? Verdade. Ainda bem que você falou. Se eu seguir aqui, vocês aí boiando, eu digo, meu Deus, ó. Faz parte, né? Obrigado por avisar, Laiane. Pronto, acho que agora, deixa eu ver. Acho que agora tá aparecendo. Agora. O tamanho, gente, tá bom? Tá legal? Vou dar mais um pouquinho de zoom. Pronto. Tá, essa questão aqui que eu estava comentando, né? Que é à luz da Constituição e da jurisprudência do STF. Tá, gente? Então diz assim, ó. Com o trânsito em julgado de uma condenação penal, haverá suspensão dos direitos políticos da pessoa condenada, independentemente da substituição da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Isso é uma questão que está com cheiro de que vai cair na prova. Obviamente não vai cair com esses mesmos termos, né? Mas nesse tema aqui, né? Porque envolve condenação criminal e direitos políticos, né? Típica prova de analista judiciário do TRE ou do TSE. Gente, é o seguinte: a Constituição Federal ela prevê casos de perda e suspensão dos direitos políticos. Perda e suspensão. Geralmente, as situações de perda é quando há um rompimento definitivo do vínculo, tá? Com, por exemplo, ou com o Brasil, com o Estado brasileiro, né? Como, por exemplo, a perda da nacionalidade. Porque aí você deixa de ser brasileiro. E aí você não pode... Um dos requisitos para se alistar é ter a nacionalidade brasileira. Perda da nacionalidade é um exemplo que a Constituição traz. Essa classificação entre perda e suspensão, gente, é dada pela doutrina e pela jurisprudência, porque a Constituição ela não afirma expressamente. Suspensão, gente, por exemplo, é o caso de condenação criminal, como está na questão.
E aí, para condenação criminal. E aí é o seguinte, para quem não está muito habituado, lá no direito penal, existem as penas que a gente utiliza a sigla PPL, PRD e multa, certo? Essas são as 3 penalidades previstas quando se comete um ilícito penal. PPL é pena privativa de liberdade, é quando a sua punição por cometer determinado delito será o cerceamento da sua liberdade. Você vai ser preso. Tá? PRD, pena restritiva de direito, elas são penas, geralmente, em caráter substitutivo. Né? O Código Penal ele prevê que, eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque não é o objeto da matéria, mas ele prevê que até determinado montante da pena, a pena privativa de liberdade, ela pode ser substituída por uma restritiva de direito. Tá bom? Questões de política criminal. Tá? Porque diz assim, o crime não foi tão grave assim, e aí dá para substituir por uma pena restritiva de direito. Tá? Que é aquela proibição de frequentar determinados lugares, recolhimento à casa nos finais de semana, né? Tudo isso é pena restritiva de direito, está restringindo um direito seu, não necessariamente o de liberdade, porque o de liberdade de locomoção é a PPL. E a de multa é aquela de caráter pecuniário, né? Entendi. Beleza? Então, gente, ó, a questão diz o quê? Que essa suspensão dos direitos políticos, ou seja, o cara foi condenado criminalmente, essa sentença de condenação transitou em julgado. Para quem não sabe o que é trânsito em julgado, é quando não cabe mais recursos, ou cabe mais recursos, mas a parte interessada, ela não interpõe o recurso no prazo legal. E aí transita em julgado do mesmo jeito. Tá bom? Então é o seguinte, transitou em julgado a condenação criminal, o cara vai ter os direitos políticos dele suspensos. E a questão afirma que, independentemente de substituição da pena de prisão, que é a PPL, pela pena restritiva de direito. E isso é justamente o entendimento do STF, gente. Não importa essa substituição, se cabe, se não cabe, se vai fazer ou se não vai fazer. Tá? A suspensão dos direitos políticos, ela vai acontecer do mesmo jeito. Tá bom? Porque o que interessa para fins de suspensão dos direitos políticos não é o tipo da penalidade, e sim a condenação criminal. Na prática, existem tipos penais que são mais graves, obviamente, no Código Penal, né? Como, por exemplo, os crimes de roubo, porque tem violência ou grave ameaça à pessoa, né? Os crimes contra a dignidade sexual, estupro, estupro de vulnerável, corrupção de menores, né? Todos esses são crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a vida, homicídio, lesão corporal de natureza grave e gravíssima, né? Então, todos esses crimes, eles são mais graves. Falando agora fora do Código Penal, legislação penal extravagante, o crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas é um crime muito grave, né? E ele impacta nisso aqui também. Por quê? Porque esses crimes graves, além de gerar a suspensão dos direitos políticos, ele também gera inelegibilidade. Tá bom? E aí, a gente entra no âmbito inelegibilidade também. E aí a gente Ô, entra... Danilo, Oi? ladrão tudo bem, né? Mas estuprador não, né? Assassino não, né? Só ladrão mesmo. De Para entrar quê? na política. Para entrar na política, o cara só pode ser só ladrão mesmo. Mas é o seguinte, porque Sandra, é o seguinte, esses crimes, que o roubo, que é o do 157, né? Que ele está no rol de crimes de tipos penais que geram essa inelegibilidade. Aí a gente vai lá na Lei 6490 e aí vai incidir aqueles prazos de 8 anos
a partir do cumprimento da pena, por exemplo. Né? E aí esses crimes graves, como eu falei, né, contra a dignidade sexual, contra a vida, né, contra o patrimônio também, esses mais graves. Lá, no caso, o próprio furto também. Ele entra também aqui, o próprio furto. Né? Ele também está nesse rol. Apesar de não ter violência ou grave ameaça, mas ele também está. Né? Então, vai gerar também essa inelegibilidade, tá bom? Se cobrar em prova isso, aí realmente tem que saber aquele prazo de 8 anos que foi aumentado, majorado pela lei da ficha limpa, né? E vai incidir justamente a lei complementar 6490, que é a lei que trata justamente das inelegibilidades. Beleza? Então, isso aqui, gente, está certíssimo. Esse é o entendimento do STF de que independe de substituição de PPL por PRD. Tá bom? Não importa, o que importa é a condenação criminal com o trânsito em julgado. Até porque, se não houver o trânsito em julgado, também é importante a gente relembrar isso, sem um trânsito em julgado não vai haver suspensão dos direitos políticos, porque tem que haver esse trânsito. Porque antes do trânsito prevalece a presunção de inocência. O STF, até 2019, ele tinha um entendimento de que, após condenação em segunda instância, poderia haver o cumprimento provisório da pena, presunção de inocência. O caso mais emblemático, né, gente, é o caso do atual presidente da República, Lula, né? Ele, mais uma vez, gente, sempre quando eu falo disso aqui, não tem viés político partidário, tá? Não vem ao caso, é fins pedagógicos para a gente saber o que acontece no mundo dos fatos também. Presunção de inocência. Né? Quem se lembra de quando ele foi preso, acho que foi em 2019 ou foi 2018 ainda, enfim, não lembro o ano exatamente. Ele foi preso justamente porque, na época, o STF ele entendia que a presunção de inocência ela poderia ser relativizada. Por exemplo, o cara é condenado pelo juiz de primeiro grau. Na época era o juiz Sérgio Moro. Pronto, foi condenado pelo juiz. Recorreu para o TRF, que tramitava no âmbito da Justiça Federal, recorreu para o TRF4. O TRF4 manteve a decisão, a condenação. Pronto. Essa é a condenação. Esse era o marco temporal que o STF entendia. Foi condenado pelo Tribunal de Segunda Instância, já pode começar a cumprir a pena provisoriamente. Tá? Esse era o entendimento e foi isso que levou ele, à época, a ser preso. Mas aí, quando foi em 2019, foi 2019, o STF ele mudou o entendimento dele e formou maioria para voltar ao entendimento da presunção de inocência. Ou seja, uma pessoa só pode cumprir a pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá? Ô, Danilo, Prevalece. me tire uma dúvida. No caso de Dilma, das pedaladas, eles levaram em consideração a presunção de inocência, né? Porque ela não foi presa. Mas a questão de Cabia, Dilma, no caso. mas Dilma não cometeu crime, segundo as apurações, né? Ela cometeu crime de responsabilidade. Apesar do nome crime, mas não é tipificado no Código Penal. Não gera pena privativa de liberdade. É uma infração político-administrativa. E depois ela provou a inocência dela também, né? Que não houve nenhuma pedalada. Mas mesmo no caso da pedalada, no caso dela em concreto, aquilo ali não se tipifica como crime. Tá? É um crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade, ele é regulamentado por uma lei de 1950. Tá? Tem uma lei própria para os crimes de responsabilidade. Tá bom? A lei é uma infração político-administrativa. No máximo, ela sofreria aquela condenação prevista no artigo 52, parágrafo único da Constituição, que diz que, nos crimes de responsabilidade, o presidente da República ele vai ser julgado pelo Senado, presidido pelo presidente do STF, que à época era o ministro Ricardo Lewandowski, né? Ele presidiu a sessão de julgamento do Senado para julgar Dilma. Tá bom? Então, gente, isso aqui está perfeito.
ok, não tem problema, não é justamente o entendimento do STF. Essa presunção de inocência é o que prevalece hoje, atualmente, tá bom? E aí, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui, antes da gente sair dessa questão, é que muita gente confunde essa questão envolvendo presunção de inocência com as prisões temporárias, com as prisões provisórias, na verdade. Muita gente não sabe distinguir com as prisões provisórias ou prisões cautelares. Prisões cautelares. Porque aí diz, mas fulano, quando cometeu um crime, ele não foi preso de imediato, né? Aí o pessoal pensa que é o cumprimento de pena, não é. Existem dois tipos de prisão cautelar, que é a prisão temporária, e tem uma lei própria para ela, e existe a chamada e famosa prisão preventiva. Olha aí, pitadas de processo penal, prisão preventiva, certo? Essas duas prisões, gente, essas duas espécies de prisão cautelar, como o próprio nome já diz, é para assegurar alguma coisa durante o processo, ou referente ao investigado, por exemplo. Essa prisão aqui temporária, ela se dá mais na fase do inquérito policial. Do inquérito policial, o delegado vai apresentar uma representação ao juiz, o juiz deferindo, o cara é preso temporariamente. Tá? Essa prisão preventiva aqui, ela pode se dar em qualquer fase, tanto na fase administrativa, que é o inquérito policial, quanto na fase judicial, que é após o recebimento da denúncia pelo magistrado, pelo juiz. E a prisão essa prisão temporária, ela tem tempo máximo, tá? Essa prisão preventiva, não. O cara pode ficar preso. Hoje, com o pacote anticrime, existe uma previsão que a cada 90 dias deve ser revisada essa prisão preventiva para ver se permanecem as causas, né? Mas o advogado tem que ficar em cima. Então, para a gente se aprofundar nisso, só ter o cuidado de não confundir isso aqui com a pena. Isso aqui não fere a presunção de inocência. Uma prisão preventiva, gente, ela geralmente ela é fixada pelo juiz quando ou o cara é um criminoso quanto mais, de alta periculosidade. Se deixar o cara solto, o cara vai continuar delinquindo. Ou risco de fuga também, o cara, se deixar o cara solto, o cara foge. Aí é deferida a prisão preventiva. Ou para garantir a aplicação da lei penal, tem os requisitos do CPP, tá bom? Hoje, com a lei de abuso de autoridade, os juízes eles ficam meio com medo agora de deferir essa prisão preventiva. Eles só deferem realmente quando o cara é o Elias maluco da vida, para quem não lembra, né, era um chefe do tráfico lá no Rio de Janeiro, um cara, o Fernandinho Beiramar, aí o juiz vai e defere. Mas porque a prisão preventiva ela ficou como a última ratio do processo penal. Tá? Já aproveitando para a gente dar uma pincelada que envolve isso aqui. Ô Danilo, então, concluindo, o trânsito em julgado... Só um minutinho, rapidinho. Desculpe, querido. Eu pensei que você não, já tinha não, sem problema. Só para não perder a linha de raciocínio. Aí, o que é que acontece? Se o juiz, ele tiver outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, ele defere, por exemplo, proibição de se ausentar da comarca sem prévio aviso ao juízo, recolhimento de passaporte, 15 dias ele comparecer ao juiz para justificar suas atividades, né? Tudo isso são medidas cautelares diversas da prisão. Então, os juízes, eles preferem não, o Código Penal, ele determina que primeiro o juiz analise se cabe essas medidas cautelares diversas da prisão. Se nada disso for suficiente, em último caso, aí aplica a prisão preventiva. Beleza? Pode falar, Sandra. Não, eu só queria fechar essa questão. Então, no caso, mesmo com o trânsito em julgado, ou seja, o cara foi condenado, ele não perde, ele apenas fica suspenso, ele apenas fica suspenso os direitos eleitorais dele, né?
E quando ele sair, obviamente, cumprir a pena dele, ele pode retomar normalmente, é isso? Isso, exatamente. Pronto. É Ele só para retoma concluir mesmo. os direitos políticos, são restabelecidos. Né? Que muita gente, às vezes, quando é uma questão mais aprofundada, inclusive, pode ser para a JJ, a questão pode trazer que o cara está em liberdade provisória, que é um instituto previsto também no CPP. Liberdade provisória é uma antecipação da liberdade, na verdade. O cara tem bom comportamento e tal, etc., que preenche os requisitos, e aí o cara é posto em liberdade provisória. Mas, gente, se isso cair na prova, não caiam nessa, porque liberdade provisória não houve cumprimento de pena ainda. É como se fosse um estágio probatório da liberdade. Né? Ele foi posto em liberdade ali provisoriamente, né, para ver como é que ele se comporta e tal, e futuramente é extinta a punibilidade dele. Mas liberdade provisória não restabelece direitos políticos. Inclusive, a gente recebe muito caso. O cara chega condenado criminalmente, chega lá querendo restabelecer os direitos políticos. Geralmente, quando chega um caso assim, eu atendo, né? E aí eu falo para ele. Ele fala, não, mas eu tô solto. Eu digo, certo, o senhor tá solto, mas o senhor não cumpriu a pena. Né? O senhor está em liberdade provisória. Aí ele, tá, entende. Tem uns outros aí resmungando ainda, mas faz parte. Tá? Então, gente, questão certa, beleza? E aí, Cláudia? Revisãozinha de processo penal bacana, hein? Não foi? Quinta questão, gente. No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF. A prestação de assistência religiosa em instituições de internação coletiva, sejam elas de natureza civil ou militar, é proibida em virtude do princípio da laicidade. Gente, seguinte, essa assistência religiosa nas instituições de internação coletiva, nas prisões, digamos assim, nas penitenciárias, nas prisões simples, etc. Né? E aqui você pode englobar até também os chamados HCTP. Para quem não sabe o que é Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Tá? É quando o cara, ele é por exemplo, inimputável. Para quem não sabe o que é inimputável, é aquele cara que ele não pode ser responsabilizado penalmente por um delito que porventura ele tenha cometido. Não é o acento aqui, inimputável, é aqui no ar. Certo? Como, por exemplo, o cara que tem um distúrbio psicológico grave. Não é a modinha, não, como a gente vê não, na TV, não. O cara comete um crime, o advogado chega com aquela tese, que já está mais batida do que nada, né? Dizendo que o cara sofre de delírios e alucinações. Né? Não, aqui é realmente quando o cara, comprovadamente, o cara, tipo, cara esquizofrênico, o cara... E até, eu vou só levantar uma questão aqui com vocês também. Porque essas questões que a gente está resolvendo, elas estão envolvendo muito direito penal e processo penal. Então, os inimputáveis são essas pessoas, tá? E também os... Eu não vou colocar aqui os menores, porque os menores, eles respondem perante o ECA. Tá? Os menores de 18 anos. Aí, o que é que acontece? O cara é um esquizofrênico, o cara está completamente alucinado e o cara comete um crime. Esse cara, ele não vai sofrer uma medida, uma condenação com penas privativas de liberdade, ou restritivas de direito. Esse cara vai sofrer o que a gente chama, o que a gente não, que o Código Penal chama de medida de segurança, né? Em uma sentença absolutória imprópria. Menino, que Tá? nome bonito. Eu vou botar um nome desse no meu filho, absolutória. É... é o nome, Sandra. Sentença absolutória imprópria. Por que imprópria? Porque o cara não foi realmente absolvido. Ele só não foi condenado
por essas penas previstas no Código Penal. Ele vai sofrer medida de segurança, que geralmente é ou um tratamento ambulatorial ou internação compulsória. Se caso ele for muito grave, é uma internação compulsória. Alguém aqui lembra do caso do Champinha? Vocês lembram desse caso? Lá faz tempo, faz tempo. É um crime muito famoso, né? Ó, a Fernanda lembra, a Cristina lembra. Foi um caso que aconteceu em São Paulo e ele assassinou um casal de adolescentes e tal, que tinham saído para acampar, e eu digo, pô, que falta de sorte. Você sai para acampar, um casal de namorados, adolescentes, dá de cara com uma peça dessa, né? Então, pelo lado psiquiátrico, isso é feito por uma equipe multidisciplinar, ele foi considerado, eu não me lembro se foi inimputável ou semi-imputável, ou se foi semi-imputável. Mas ele foi, eu sei que a época ele era menor, lembrei agora, ele era menor, e aí ele foi para justamente isso, para uma internação compulsória, né? Outro detalhe, gente, para essa internação coletiva do Hospital de Custódia é o seguinte, é em relação aos psicopatas, tá? Só estou falando porque, aproveitando o gancho, pode ser até uma questão de AJJ, né, que cobre com esse certo nível de profundidade, sobre os psicopatas. Gente, é o seguinte, no direito existe ainda uma celeuma muito grande sobre o tratamento que deve ser dado aos psicopatas, tá? Para quem não sabe o que é psicopata, o que é psicopatia, psicopatia é um distúrbio de personalidade, tá bom? É um distúrbio de personalidade que o cara, ele nasce com total ausência de compaixão pelas pessoas. Ele não tem empatia com ninguém. E aí existem diversos tipos de psicopata. Tem o serial killer, tem o pedófilo, tem... Enfim, tem uma série de subespécies aí. E aí é o seguinte, tem juiz que quando pega o caso de um psicopata, manda o cara para o hospital de custódia. Quem entende que o cara é um inimputável. O que prevalece é que os psicopatas, eles são imputáveis. Que eles respondem criminalmente, tá? Essa dúvida existe porque é o seguinte, para quem não sabe, uma vez psicopata, para sempre psicopata, não tem cura, tá? Se o cara é um serial killer, esse cara vai ser preso, se soltar o cara vai voltar a delinquir, isso é certo, já. Tá? Então existe todo esse debate, mas aí se cai na prova, em relação a essa internação coletiva, o que prevalece é que eles respondem normalmente pelo Código Penal. Beleza? Pronto, feitas essas considerações, o tema da questão aqui sobre a assistência religiosa. Gente, a assistência religiosa aqui no Brasil, nas instituições coletivas, seja no HCTP, seja nas prisões, isso não fere o princípio da laicidade. Até porque essa assistência religiosa ela não é obrigatória nessas instituições de internação coletiva. Essa assistência é colocada à disposição do preso ou do interno, né? E ele vai cultuar se ele quiser. Tá? Então, até porque se busca hoje nessas instituições diversificar a religião, né? Porque existem diversas afrodescendentes, existem as budistas, existe enfim, infinidade de religiões hoje, e todas elas são colocadas a depender da preferência do preso, tá? E isso não fere o princípio da laicidade. Para quem não sabe o que é laicidade, é o Estado ser neutro em relação às religiões, tá bom? E por quê? Antigamente, principalmente na época do Brasil Império, Estado e Igreja se confundiam, né? E isso ficou comprovado ao longo da história que não era saudável, não era a melhor forma de se governar um Estado. Por isso, então, houve, no decorrer da história, a separação, como vocês sabem, entre o Estado e a Igreja, né? Em muitos lugares, pelo menos na teoria, né?
E hoje o Brasil é um país laico. Existe também, gente, aproveitando esse gancho da laicidade, para a questão dos analistas, sobre o preâmbulo da Constituição. Preâmbulo. Para quem não sabe o que é o preâmbulo, é aquele textinho, explicado de uma forma bem simples. Depois você vai lá na Constituição, ou então pesquisa no Google, bota preâmbulo. É uma exortação, falando de novo de exortação. É um ponto de vista que era defendido pelos membros da Assembleia Nacional Constituinte à época, porque lá é o seguinte, existe uma celeuma muito grande em relação ao preâmbulo, porque lá é citada a palavra de Deus. Tá? Deus é citado lá no preâmbulo da Constituição. E já houve muitos debates jurídicos se essa citação de Deus lá no preâmbulo da Constituição não feria a laicidade do Estado. O STF já disse que não tem problema, até porque não se confunde laicidade com país ateu. Tá? O STF disse isso. E esse preâmbulo, ele não fere o princípio da laicidade. Estou cheirando que isso vai cair na prova de AJJ. Tá bom? Então, cuidado com essa questão sobre preâmbulo. Então, gente, quando ele diz aqui, ó, que a prestação de assistência religiosa nessas instituições é proibida por causa do princípio da laicidade, está falso. O STF já pacificou isso, jurisprudência pacífica, de que pode haver, sim, inclusive, a previsão constitucional, essa assistência. Tá bom? Tanto de natureza civil quanto militar. Então, por isso a questão está errada. Beleza? Por claro, deu para entender? Danilo, Oi. exemplo de laicidade seria, por exemplo, eu sou budista, né? Um exemplo. E aí eu faço um exemplo. Eu sou budista, eu faço num concurso qualquer, e o cara lá diz assim, não, empurra essa para lá, você não é cristão, bota para lá. Seria mais ou menos isso aí, né? Eu só não entendi o que você falou, Sandra, no começo. Estou dizendo o seguinte, um exemplo de laicidade é o fato de eu ser budista, não está bem baixa. Tua voz está bem baixa. Estou dizendo, está melhor? Está melhor, está melhor. Pronto. Estou dizendo o seguinte, a laicidade, pelo que eu entendo, é, por exemplo, o fato de eu ser budista não me impede de fazer nada em relação ao Estado. Isso. Exatamente. Se alguém me impedir, é crime. Até existe uma previsão no artigo 5º que você não, por exemplo, isso é o nome disso, é escusa de consciência no direito, né? Que você, por exemplo, isso acontece muito com o pessoal adventista, da religião adventista, né? Eles não fazem nada do pôr do sol, do sábado, né? Tem toda aquela situação que eles, do adventista do sétimo dia. E aí, o Estado pode impor uma prestação alternativa, mas jamais ferir essa questão da consciência religiosa. Aí, realmente, feriria a laicidade, tá bom? Bora lá, sexta questão. No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue à luz da Constituição e da jurisprudência do STF. Para que seja publicada uma biografia, não é necessária a autorização prévia do indivíduo biografado, das demais pessoas retratadas, nem de seus familiares. Certíssimo. Certíssimo, Carlos, exatamente. Isso aqui foi um entendimento recente, sim, recente em tese, né? Acho que tem uns 3 anos, do STF. Isso veio muito à tona por conta de algumas publicações de biografia de Pelé, de alguns Roberto Carlos, exatamente. Né, de Pelé, de Roberto Carlos, né, que aí eles ajuizavam ações para impedir a publicação e tal. Só que o STF entendeu que isso não requer, certo, a autorização prévia
do indivíduo, sob pena de muitas vezes isso ser visto como censura, não é? E é muito parecido com isso aqui, gente. O entendimento foi muito parecido com o direito ao esquecimento, que o STF também pacificou. Para quem não sabe o que é o direito ao esquecimento, e vai cair na prova, de técnico não, tá? Mas de analista cai. Eu acho que cai mesmo, viu, professor? Tá muito na moda esse direito de esquecimento. Cai. Se fala, virou modinha, né? É mesmo, cara, virou modinha. Direito ao esquecimento. Para quem não sabe, gente, o que é direito ao esquecimento é o seguinte: o cara comete um crime. Vou citar um exemplo. Lá em 2002, Suzane von Richthofen, né, matou os pais, todo mundo sabe desse crime, grande repercussão nacional, né, do crime, assim como também o de Isabela Nardoni, né, se vocês lembram. Todos esses crimes foram muito famosos, né, repercutiram no país inteiro. E aí a gente sabe, né, que esses serviços de streaming, Netflix, Amazon, eles gostam muito de fazer documentários e séries sobre isso, né? E aí, o que é que acontece? Essas pessoas, os autores dos crimes, eles tentam impedir a veiculação dessas séries. Porque eles alegam que tem o direito de que isso seja esquecido, esse crime seja esquecido. Fique no passado, para que não fique atormentando, né, para sempre a vida deles. Isso chegou ao STJ, chegou ao STF, né? O STJ inicialmente entendia que esse direito ao esquecimento era cabível, né? O STF não, de cara já disse que isso não era cabível aqui no ordenamento jurídico, sob pena também de censura. A ministra Carmen Lúcia, no voto dela, ela fez uma passagem assim, que ela falou sobre a comunicação intergeracional, que ela citou assim, como é que as futuras gerações terão conhecimento das gerações anteriores se os fatos forem apagados, digamos assim, né? E aí o STF pacificou e diz que esse direito ao esquecimento ele não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e que eventuais excessos deveriam ser analisados no caso concreto. Tá? Por exemplo, uma série que veicula uma mentira, que veicula uma história fictícia, imputando algo àquela pessoa que ela não tenha feito realmente na prática, né? Aí a pessoa pode ser responsabilizada no caso concreto, mas isso, assim, de maneira abstrata, não é admitido. E o STJ tem o mesmo entendimento hoje. Tá bom? Então, esse entendimento aqui é exatamente o do STF. Não é necessária essa autorização prévia do indivíduo biografado. Tá bom, mas gente? aí as editoras, aí o que é que as editoras fizeram? Elas aí colocam aquele grifozinho, biografia autorizada, biografia não autorizada. Pois é. Aí é a mesma linha de raciocínio, né, nesse caso. Por exemplo, a editora publica uma biografia de Pelé ou de Roberto Carlos. Eventuais excessos serão responsabilizados, né? Então, essa questão, gente, está certíssima. É esse o entendimento do STF. Beleza? Questão 7. No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos políticos e às responsabilidades do presidente da República, julgue o item a seguir de acordo com a Constituição Federal e o entendimento do STF. Aí diz aqui, ó, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os brasileiros com idade entre 18 e 70 anos, desde que não sejam analfabetos. Né? Muito cuidado com um item como esse, tá, gente? Porque é o seguinte, aqui fala em alistamento e o voto, né? E lembrando que numa questão como essa, você leva em consideração que está na Constituição o entendimento do STF. A gente sabe que para os maiores de 18 anos e até os 70, né? Até os 70, o alistamento e o voto, eles são obrigatórios. Eu particularmente achei essa questão um pouco temerária, sabe? Deve ter, eu até nem olhei, mas deve ter chovido o recurso nessa questão, certo? Porque é o seguinte, veja, o alistamento,
Beleza. É obrigatória para essa galera que está entre 18 e 70, e o analfabeto, ele também tem que se alistar. É obrigatório para o analfabeto também. Tá? O analfabeto, o que é facultativo para o analfabeto é o voto. É o exercício do voto. Tá? O analfabeto, agora, o alistamento dele é obrigatório. Até, gente, as pessoas que têm enfermidade grave, via de regra, o alistamento também é obrigatório para elas. Agora, caso haja impossibilidade real, aí, por exemplo, algum parente, nesse caso específico, pode ser um parente, um cônjuge, ou um irmão, e etc., solicitar aquela certidão de quitação por prazo indeterminado. De quitação por prazo indeterminado. Certo? Aí, nesse caso, aí a pessoa não se alistou, mas essa certidão ela serve como quitação eleitoral, sem problema nenhum. Mas essa questão, gente, ela está certa, ela foi considerada certa, né? Porque aqui disse o seguinte, ó, o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros com idade entre 18 e 70 anos. Aí colocou, desde que não sejam analfabetos. Por quê? A contrário senso, né, como a gente chama no direito, interpretando de maneira contrária, se eles forem analfabetos, então o alistamento e o voto não serão obrigatórios para eles. Só que é como eu falei, o voto, tudo bem, é facultativo para os analfabetos. Agora, o alistamento, não. O Código Eleitoral, ele prevê, ele tem uma previsão lá daqueles que não saibam se exprimir na língua portuguesa, né? Só que esse dispositivo, ele está defasado. E aqui na questão, não foi cobrado em relação ao Código Eleitoral. Foi a Constituição Federal e o entendimento do STF. Tá bom? Mas a questão está certa, né? O STF, ele realmente ele tem um entendimento dessa forma aqui, que ele engloba os analfabetos como um voto, um alistamento facultativo e um voto facultativo, só que é como eu falei, é um entendimento muito perigoso, porque é o seguinte, o próprio sistema da justiça eleitoral ele entende, se o analfabeto, qualquer pessoa que não se alistar até os 18 anos vai incorrer em multa por alistamento tardio, né? E não há previsão na Constituição, é porque o STF faz o que quer, né, ultimamente, né? Diga-se de passagem. Mas não há previsão legal e nem constitucional em canto nenhum que o alistamento para os analfabetos ele é facultativo. Mas essa questão foi Aí, no considerada caso, Danilo, correta. a gente faz o que nessas situações? Que a gente vê que há uma falha na questão, a gente faz o que, meu filho? Ó, numa dessa aqui, do jeito que está aqui, você considera certo. Sérgio considerou certo isso aqui. Tá? Aí, se vier afirmando que para os analfabetos o alistamento e o voto, do jeito que está aqui, ó, aí você considera certo. Professor, a justificativa seria por conta do entendimento do STF, então, né? É, Tá certa. Por conta do Perfeito. entendimento do STF, Galo. E a questão diz, né? Tá certo. Exato. Obrigada. Nada. Tá bom, gente? Então a questão tá certa, tá? Beleza? Professor, Oi. essa banca foi a CESP, foi? Foi. Tô aqui. Tá certo. Tá bom? Obrigado. Tranquilo. Nada. Oitava questão, gente. Questão do TRT da oitava região de técnico judiciário realizada em 2023. Foi reaplicada. Diz assim, ó. Mandado de segurança que impugne portaria editada por ministro de Estado deverá ser processado e julgado originariamente. Gente, cuidado com essa questão, né? As alternativas aqui é mais voltada realmente para um concurso TRT. Né? Porque tem aqui TRT, TST, mas não importa você saber disso não, porque não são eles que vão julgar isso aqui. Tá? Por isso que eu coloquei essa questão para que você entenda a lógica da coisa. Veja.
uma portaria, que é um ato administrativo, foi editada por um ministro de Estado. Certo? Ministro de Estado. Gente, ministro de Estado, ele é alto escalão do governo, certo? Eles são auxiliares do presidente da República. Se eles são auxiliares do presidente da República, eles jamais vão ser julgados, por exemplo, nesse caso aqui, principalmente, de mandado de segurança. Veja que se trata de mandado de segurança por um TRT. Né? Eles não serão julgados. Muito menos por uma vara do trabalho de primeiro grau, que é o juiz. Né? E essa competência também não é do TST. Tá? Por eliminação, você já iria. E do TRF também não, porque não é o escalão que Tribunal Regional julga. Essa galera de alto escalão, ó, presidente da República, ministro de Estado, deputados federais, senadores, ministro de TCU, os próprios ministros do STF, ministro dos tribunais superiores, essa galera top do alto escalão dos poderes, eles não são julgados, gente, por tribunais regionais, nem por juízes. Eles são julgados, no mínimo, pelo STJ. Tá? Eu não estou dizendo que em nenhum caso da vida eles não serão julgados, por exemplo, pelo TST. Tá? Ou então até pelo próprio TRT, se o ministro de Estado ele estiver envolvido numa reclamação trabalhista, num recurso ordinário de reclamação trabalhista, falando agora do processo do trabalho. Né? Mas aí é outra história. Ele não estará aqui como ministro de Estado, ele estará aqui como empregador. Né? Mas ele, na função de ministro de Estado, ele edita uma portaria no exercício das suas atribuições de ministro de Estado. E ele é objeto de um mandado de segurança, e significa que essa portaria está infringindo algum direito líquido e certo, que é o direito tutelado pelo mandado de segurança. Só para a gente relembrar, desde que não amparado por habeas corpus ou habeas data, letra da Constituição. Por quê? Porque entende-se que esses remédios eles são mais específicos. E no direito, o que vigora, o que tem mais força é o princípio da especialidade. A norma específica ela prevalece em relação à norma genérica. Tá? Então, o cara teve infringido o direito de locomoção, de ir e vir. Você não vai impetrar um mandado de segurança. Aí você faz, mas direito de ir e vir, de locomoção, não é um direito líquido e certo meu? É direito líquido e certo. Só que existe um remédio constitucional mais específico para esse caso, que é o habeas corpus. Você vai perante uma repartição pública querendo retificar, corrigir dados do seu banco de dados pessoal. A repartição pública se nega a fazer isso. Corrigir um dado seu pessoal é um direito líquido e certo seu? É. Só que existe um remédio constitucional mais específico para isso, que é o habeas data. Então, se cair na sua prova dizendo que o mandado de segurança é um remédio constitucional de caráter residual, está certo. Tá? Por quê? Porque ele pega o resto. Beleza? Então, gente, se você for lá no artigo 104 da Constituição Federal, 104, que tem a competência justamente do STJ, vai ter lá, julgar mandado de segurança quando a autoridade coatora for ministro de Estado. E coator é justamente isso. A autoridade está infringindo o direito líquido e certo. E aí, quem vai julgar esse mandado de segurança contra o ministro de Estado é o STJ. Joia? Ficou claro? Beleza? Boa. Isso aí. É todo mundo afiado. Camila levantou a mão. Pode falar, Camila. Você falou que tem algumas outras autoridades de alto escalão que, no mínimo, seriam julgadas no STJ. Você pode nomear elas de novo?
O caso é eles próprios aqui, Camila, os ministros de Estado em relação ao mandado de segurança, por exemplo. Outra autoridade que é julgada perante o ministro de Estado nos crimes comuns e de responsabilidade, governador de Estado. Tá? Aí, outras também autoridades julgadas no STJ, os desembargadores dos TRFs, dos TREs. Tá bom? Joia. Então, vamos à nona questão, também do TRT. De acordo com o texto constitucional, a irredutibilidade do salário é direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Isso aparenta ser uma questão de direito trabalhista, mas não é. Isso é uma questão de direito constitucional do artigo 7º da Constituição, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Tá bom? Então, veja, é um direito assegurado pela Constituição a irredutibilidade do salário? O cara é contratado pela CLT, via de regra, ele goza dessa proteção da irredutibilidade do salário. O salário dele não pode ser reduzido, via de regra, mas isso tem uma exceção pela própria Constituição, questão de texto constitucional, tá? Que é justamente se houver convenção ou acordo coletivo. Tá bom? Cuidado com essa D, tá, gente? Porque aqui só citou convenção coletiva de trabalho. Tá? Convenção ou acordo coletivo, texto constitucional. Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Então, cuidado com esse tipo de questão. Já vi cair em isso aqui, gente. Esse trecho da Constituição está dentro de direitos e garantias fundamentais. Isso não está lá na parte de justiça do trabalho, não, do Poder Judiciário. Tá bom? Então, estuda esse trecho aqui, porque pode cair perfeitamente na prova do TSE. Nada impede. Assim como em prova de TRT, já vi cair a parte do artigo 14 ao 17, sobre alistamento eleitoral. Porque é um direito fundamental. Beleza? Então, nossa resposta, letra E. Tá bom? Para a gente finalizar aqui, nosso encontro de constitucional, vamos para a questão 10, que diz assim, acerca do conceito e da classificação da Constituição, julgue o item a seguir. No sentido sociológico, a Constituição é uma decisão política fundamental. Nesse caderno, a gente já respondeu uma questão que envolvia esse assunto, tá? Esse sentido sociológico, gente, ele é definido por Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle. E aí eu até falei na outra aula que o S você vai justamente memorizar pelo nome dele, Você pega esse S aqui de Lassalle e vai no sentido sociológico. Né? No sentido sociológico, não é isso que é dito, que a Constituição é uma decisão política fundamental. Diz que ela retrata os fatores reais de poder. Tá? Fatores reais de poder. Quem fala que a Constituição é uma decisão política fundamental é o sentido, fatores reais de poder, que é o sentido sociológico. Esse sentido aqui, gente, que é uma decisão política fundamental, quem afirma isso é o sentido político. Sentido político da Constituição. E você vai logo, decisão política, sentido político, que é defendido por Carl Smith. Certo? E aí você pega esse T aqui com T de político. Tá bom? Se não me engano, é 2 T's aqui. Negócio assim. Pronto. Então, gente, sentido sociológico, fatores reais de poder, Ferdinand Lassalle. Constituição como uma decisão política fundamental, certo? Que seria, a Constituição seria o quê? Como o modo de organização do Estado, tá bom? Por isso que é uma decisão política fundamental.
quem defende isso é o sentido político idealizado por Carl Schmitt. Beleza? Então, por isso, a questão está errada. Joia? Ficou claro? Tudo certo? Ô Danilo, Oi. na questão anterior, eu pensei que o gabarito fosse a letra D. É a letra E? Aqui, Isso. nono, letra E. Isso. Porque pode ser por convenção a acordo coletivo. A letra E diz apenas o disposto em convenção ou acordo coletivo? É porque ele botou isso apenas para confundir, mas é justamente isso, apenas por essas duas opções. Ok, tá certo. Obrigada. Nada. É porque na letra A ele também falava contrato de trabalho. Aí por É, isso. Na letra A tem os três. exatamente. Beleza, gente? Então, vamos pular agora para administrativo. Vamos lá. Vejo vocês daqui a pouco. Um abraço. Até daqui a pouco.